Oi, minha gente, tudo certo por aí? Estamos começando mais um Azeviste aqui na sua TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, você já sabe que esse espaço aqui é todo seu. A gente sempre debate, conversa sobre assuntos que fazem aí certa diferença na sua vida. Só para te lembrar, já sabe, tem o QR Code aparecendo aqui no cantinho da sua tela. Então, por caridade, faça essa gentileza. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado automaticamente para o nosso YouTube, onde você, inclusive, acompanha todos os programas que já rolaram por aqui, viu? Não fique se passando, não. Inclusive, se quiser, se puder também fazer essa gentileza, pegue esse link e compartilhe com seus amigos, com os inimigos também, que a gente gosta de meter raiva. Enfim, mande para todo mundo, que aqui é só coisa boa. Agora, preste atenção, tem outra dica para você. A gente também está lá, presente no Instagram e em todas as redes sociais. Basta você procurar TV e Rádio Câmara de Salvador. Agora, hoje, aqui no nosso Azeviste, nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma instituição que carrega quase 2 séculos de história e resistência. Fundada em 1832, a Sociedade Protetora dos Desvalidos é reconhecida como a primeira organização civil negra do Brasil. Criada por homens negros livres em plena escravidão, seu objetivo era claro: formar uma junta de alforria e prestar assistência aos irmãos e irmãs em situação de vulnerabilidade. Desde então, a SPD tem atravessado os séculos mantendo vivos os ideais de fraternidade e caridade, sempre com foco na luta por dignidade, acolhimento e fortalecimento da população negra. Seja nos tempos da escravidão ou no Brasil contemporâneo, a entidade se reinventou para continuar atuando com impacto social, oferecendo inclusive apoio a estudantes africanos e quilombolas, promovendo ações de saúde mental para mulheres negras e abrindo espaços para a valorização do empreendedorismo negro. Justamente para falar sobre essa trajetória inspiradora, os desafios atuais e explicar a gente como é que tudo isso funciona, a gente recebe hoje Lígia Margarida Gomes. Ela é presidente da Sociedade Protetora dos Desvalidos, então eu já quero trazer você para essa conversa. Lígia, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente. Tudo certinho? Bom dia, Cris. Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui hoje no Azeviste para falarmos um pouco sobre essa grande instituição, esse legado ancestral negro, que é a Associação Protetora dos Desvalidos. Gratidão pelo convite. O prazer é todo nosso ter você aqui nesse espaço, que é realmente para a gente trazer, né, para essa população que às vezes passa ali, sabe da existência, mas não sabe exatamente como é que tudo funciona e qual a Isso. história que permeia a SPD. Então, eu quero que você comece por aí. Me explique o que é a Sociedade Protetora dos Desvalidos e como é que ela surge. Poxa, assim, é um tema extremamente importante para nós, soteropolitanos, e para o Brasil, né? Porque o Brasil precisa, de fato, ter momentos como este para conhecer as nossas histórias, né? As histórias de pessoas que ajudaram a construir esse país. Então, a Associação Protetora dos Desvalidos, SPD, ela, na minha concepção, ela surge inspirada no momento exato em que os nossos revoltosos de Búzios, né, aqueles que foram retirados aqui da antiga cadeia pública e foram levados para a Piedade, a Praça da Piedade, aonde foram sacrificados. Eu entendo, e na minha imaginação histórica, eu acredito que Manuel Vitor Serra, o homem negro, não é, africano, que criou a Sociedade Protetora, se inspirou. Então, a Sociedade Protetora surge assim, como um compromisso de Manuel Vitor Serra de que o sacrifício daqueles irmãos não seria em vão. Então, surge aí a Sociedade Protetora, que, apesar de estar naquele momento, não é, onde a repressão da colônia era muito grande, eles conseguiram estrategicamente funcionar bem e desenvolver um programa importante de garantia de direitos humanos, mesmo naquele momento em que nós vivíamos a escravidão, né, e todos os processos de repressão. Então, é assim que surge a SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos. Você falou aí que eles
conseguiram se manter estrategicamente. Fale um pouco dessas estratégias, o que é que eles ofereciam para esses irmãos e irmãs escravizados. Isso. A revolta dos Búzios, né, nós sabemos, ela finaliza com o sacrifício em 1799. Então, a Sociedade Protetora ela é de 1832. Logicamente que esse lapso de tempo, naquela época, não era uma coisa muito grande, porque eles tinham que se organizar, né, enfim, tinha que criar as estratégias de sobrevivência. Quais foram as estratégias? Como o enfrentamento direto, né, na revolta, na revolução que foi Búzios, teve o fim que nós conhecemos, Manuel Victor Serra, ele pensa então em outro tipo de estratégia, que era fazer um diálogo com os gestores da época, né, mas um diálogo que permitisse a instituição permanecer, crescer e fazer o que ela fez, porque a Sociedade Protetora ela se junta com outras organizações negras da época para comprar liberdade. Sim. Imagine você que o povo preto, vindo de África, pessoas livres, que viviam lá produzindo, porque o continente africano é um continente rico, ele foi dilapidado pelos nossos colonizadores, né, que leva aí os negros para diversas partes do mundo, criando a diáspora africana. Então, eles têm toda uma estratégia porque eles sabiam que não podiam enfrentar. Então, eles começaram a se organizar, se juntar aos poucos, num processo cooperativo, num processo em que todos davam aquilo que podiam e compravam as cartas de alforrias, compravam a liberdade. E essas cartas de alforria, ela tem um valor muito importante, porque os nossos colonizadores impunham que nós não calçássemos os nossos pés para mostrar para toda a sociedade que nós éramos escravizados, que nós tínhamos um pseudo-dono. Sim. Quando a Sociedade Protetora comprava as cartas de alforria, uma coisa simbólica e que até me emociona é garantir o direito de que homens e mulheres que tinham a liberdade pudessem andar calçados na cidade de Salvador, né? Então, quando a gente vê Baixa dos Sapateiros, né, que até hoje nós temos a nossa Baixa dos Sapateiros, quantos sapateiros ali foram encarregados de construir sandálias, chinelos, para que os escravizados, antigos escravizados, né, naquele momento com as suas cartas de alforrias, pudessem calçar os pés. Então, é uma coisa extremamente importante. A Sociedade Protetora ela fez isso, mas não fez só isso, não é? Para além disso, a Sociedade Protetora ela também garantia para homens e mulheres que viviam de ganho na nossa cidade, e eu creio que as pessoas sabem o que era um escravo, uma escravizada de ganho, eles garantiam que homens e mulheres que viviam desse ganho tivessem as suas guias garantidas, né? Nós, baianos, sabemos bem o que são as guias, né? Que eram os tabuleiros ou os balaios que as pessoas circulavam a cidade vendendo. Então, por qualquer eventualidade, quando se perdia isso, né? E nós não vamos entrar nesse mérito, Sim, porque é longa essa história, mas quando eles perdiam, a Sociedade Protetora garantia a recomposição, né? E esse processo é um processo que hoje os americanos, né, e nós também imitando, chamamos de black money, né? Mas o black money já foi feito bem antes. A SPD praticou o black money, porque ela juntava os recursos dos negros para financiar outros negros, né? E por isso estamos aqui, né? Permanecemos vivos, apesar do projeto que tinha de exterminar o povo preto dessa cidade, nós continuamos vivos exatamente por conta dessas estratégias, né? E várias outras coisas, viu, Cris? Nós mantínhamos escola, nós fomos o primeiro INSS do Brasil, né? Inclusive, a própria Caixa Econômica reconhece, né, e dá à SPD um prêmio de que foi o primeiro INSS do Brasil. Tantas outras coisas. E aqui, olhando para Manuel Quirino, eu sou obrigada a dizer que Manuel Quirino foi um daqueles que esteve na SPD, né, tanto como beneficiário, como associado e como um ilustre intelectual negro na época, né, que muito fez por esse estado, por essa cidade.
Que incrível, né? E eu fico me perguntando aqui, você contando aí esses detalhes, como isso não consta na maior parte dos livros de história, nas nossas escolas, por exemplo. A gente se vê, assim, eu tentando aqui me recordar dos meus tempos de infância, enfim, terceira, quarta, quinta série, não tenho a menor lembrança de ter passado por esse capítulo, de conhecer um pouco da história da SPD, de entender como ela Uhum, funcionava aqui no nosso estado, isso. aqui em Salvador. E isso também me remete ao 2 de julho, por exemplo. A história sempre é contada de uma forma muito genérica, né? E Uhum, faz falta pra gente, que é soteropolitano, que cresce numa cidade sabendo que existe uma SPD, né? Enfim, ouvindo falar na SPD, mas que não mergulha a fundo nessa história. Como é que você percebe isso? Você acha que isso também é uma questão de racismo que está inserida nesse contexto, né, de não trazer nossa própria história para nós, para os nossos, enfim, a gente cresce sem conhecer nossa própria história. Como é que você enxerga isso? Eu vejo que a intencionalidade de exterminar o povo negro, tanto no seu estereótipo, né, quanto na sua cultura, é algo muito eh, perceptível. Nós percebemos, como você acabou de relatar, não é? As escolas não falam da nossa história como deveria falar. Muitas pessoas ainda acham que a África é um lugar de leões, de tigres e de elefantes, né? Não entendem que o continente africano, formado por 54 países, foi e é e sempre será um continente rico, né? Mas nós não falamos sobre isso. A história do Brasil e a história da Bahia, ela faz questão de apagar essa cultura, de apagar a contribuição que nós demos para a economia e para o fortalecimento dessa cidade. Então, para mim, para além da questão do racismo, né, estrutural, que nós sabemos que existe, é querer apagar, exterminar o nosso povo. Então, quando os nossos colonizadores, intencionalmente, eles fazem aqueles pactos, né, para branquear a nossa sociedade, para promover uma miscigenação, eles tinham a intenção de apagar a nossa cor, de Uhum. dizer que a África não esteve aqui, de que a África não contribuiu. Mas nós estamos aqui, né? Apesar de terem planejado para nos matar, nós estamos resistentes, né? E aqui contando a história. Então, na minha concepção, o fato dos livros de história, e até hoje eles falam muito pouco, né, sobre a história do povo negro, eles tinham a intenção mesmo, era de nos apagar. Mas o apagamento não ocorreu, né? Porque nós temos aí pessoas ilustres, negras, produzindo, contribuindo para que a nação brasileira possa, de fato, ser o que é, né? Mas que, infelizmente, precisa mudar muitos aspectos, entre eles a questão do racismo, que todos os dias golpeia a nossa gente. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Como é que você chegou à SPD, como é que se tornou a atual presidente e o que isso representa para você estar à frente de uma instituição tão importante? Eu vou começar aí pelo finalzinho, viu, Cris? Olha, estar na SPD, para mim, é bem emblemático, porque depois de 183 anos de gestão masculina, né, uma organização que vai completar 2 décadas, né, Sim. daqui a pouquinho, eu sou a primeira mulher a dirigir a instituição administrativamente, né? E também fui a primeira mulher a assumir a Assembleia, que é o topo da nossa organização. Então, eu considero isso uma responsabilidade imensa, porque se Manuel Victor Serra, quando iniciou, teve todas as estratégias para ficar vivo, para se manter atuando, hoje os desafios continuam, né? Então, para mim, é um legado extremamente importante, mas também uma responsabilidade, né? Porque nós vivemos, infelizmente, em um país, em um estado, onde o patriarcado ainda se impõe todos os dias, o machismo se impõe todos os dias, e nós, mulheres negras, sabemos o que é luta e o que é fazer esse processo de resistência e de conservação da nossa memória, dos nossos legados. Então, como Lígia Margarida Gomes, uma mulher que vem do subúrbio ferroviário, né, com muita honra,
eu nasci e me criei em Periperi, né? E é em Periperi que eu também aprendo, né, com os meus pais e com meu pai o que é a luta para sobreviver, né? E do subúrbio ferroviário, aonde eu tenho o maior prazer de retornar para contribuir para que ele possa cada dia mais melhorar, eu venho para a Universidade Federal da Bahia, aonde eu faço meu curso, né? Eu tenho 2 formações. Eu sou da área de Ciências Físicas e Biológicas, sou psicóloga e também vou à universidade fazer o meu mestrado, sou mestra em Gestão Social. Então, esse percurso que eu faço, ele me leva para cada vez mais estar no movimento negro de Salvador e da Bahia e do Brasil. E é no movimento negro que eu conheço a Sociedade Protetora dos Desvalidos com mais detalhes, né, porque eu já ouvia falar dela com meus pais, né, com meu pai, que foi um marceneiro, um carpinteiro na Baixa dos Sapateiros, imagine, né? Ele tinha ali a sua oficina na Rua do Gravatar, né? Então, logicamente, como homem negro daquela época, ele sabia, né, desses elementos, dessas instituições que ajudavam. Então, eu venho para conhecer pessoalmente a SPD, mais ou menos em 1800, 1900, aproximadamente nessa fase, né, que eu já tinha me formado, já estava como educadora, conheço a SPD, me aproximo, né, e depois sou admitida como sócia, né? Vou contribuir, né, com a administração e tal. Em seguida, eu sou convidada para ser secretária de uma das diretorias, né, que estava concorrendo, aceitei, que era uma oportunidade, né, de ajudar, e em seguida eu assumo a presidência a convite de um intelectual negro vivo, que é o Dr. Pedro do Nascimento. Né? Ele me convida para estar na chapa, eu aceito, e ele me diz, olha, mas na chapa a senhora será a presidenta. E eu digo, como? Ele diz, sim, você vai ser a presidenta, porque nós vamos colocar o seu nome na chapa. Né? E aí eu assumo, né, assumo também essa responsabilidade, esse legado, e tenho buscado contribuir para que a juventude negra, para que o povo negro, para que o povo brasileiro reconheça e conheça o quanto foi potente o trabalho dos nossos ancestrais. Muito bem. Olha, você que está aí ligando sua TV agora, acompanhando esse papo gostoso, essa é a Ligia Margarida Gomes, presidente da Sociedade Protetora dos Desvalidos, e a gente vai seguir com essa conversa importante, necessária, para que você conheça esse trabalho. A gente vai falar ainda sobre os objetos que são preservados até hoje na sede da instituição, que está completando 193 anos. Então tem muita coisa que a gente precisa conhecer e falar ainda. Vamos explicar como é que funciona atualmente. Quem precisar, enfim, reservar um espaço, visitar, conhecer, tudo isso na volta do nosso intervalo. Então não saia daí, fique com a gente, continue acompanhando aqui o Azeviste, que a gente volta já já. Viu o que eu disse? Foi rapidinho, já estamos de volta com o nosso Azeviste, hoje conversando sobre a SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos, e você, é claro, vai permanecer aqui comigo, conectado, sintonizado, ligado em tudo. Deixa eu te lembrar, viu? Esse QR Code que está aqui do ladinho é para você ter acesso direto ao nosso canal no YouTube. Então aponte a câmera do seu celular, que automaticamente você vai ser direcionado e vai ter acesso a todos os programas que já rolaram até agora. E não é só o Azeviste não, viu? Tem tudo, toda a nossa programação está lá à sua disposição, então compartilhe essa ideia com todos aqueles que você conhece, viu? Agora, preste atenção, porque hoje o papo, como eu já disse, é sobre a SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos, e eu estou aqui com Ligia Margarida Gomes, a presidente da instituição, e eu quero saber, Ligia, em relação ao acervo de vocês, né? São 193 anos da instituição, a sede é a mesma, desde 1887, então me conte, o que é que vocês preservam ali? Olha, é tanta coisa que se preserva naquele espaço, né? O próprio prédio, né? Que é o melhor prédio daquela região, né? Nós acreditamos que ele pertencia a um dos colonizadores e que
o grupo, né, da Sociedade Protetora dos Desvalidos ousou comprar aquele prédio. É lindíssimo, e aí já ficam todos e todas convidadas para estar lá na SPD para conhecer pessoalmente a nossa casa, a nossa sede, e para além do prédio, conhecer tudo aquilo que nós guardamos, né? Então, os historiadores e pesquisadores eles afirmam que a Sociedade Protetora dos Desvalidos foi a primeira organização negra em que os seus escritos, os seus documentos eram feitos pelos próprios homens negros. Algumas outras eram os colonizadores, né, os brancos, quem faziam a documentação. A SPD não. Então, por si só, você ter um livro de ata escrito, né, da maneira que está escrito e que nós podemos constatar, vocês podem constatar, para nós já é um legado imensurável, porque é uma escrita perfeita. Eu costumo afirmar nas reuniões da diretoria e para os amigos com quem nós falamos sobre a SPD, que nós, hoje, precisamos aprender a escrever uma ata com eles, dado a forma como eles escreviam. Da mesma forma, a questão contábil. Eles eram rigorosos, rigorosíssimos com a questão da escrita contábil. E nós temos esses livros lá preservados. Inclusive, o livro de primeira ata da SPD ele ganhou o prêmio, né, da Unesco, né, como Memórias do Mundo. Então, nós temos lá esses documentos, né? Como eu disse, por si só já é muito bacana você poder ver. Para além disso, gente, nós temos tantas outras coisas. Pela questão da imposição religiosa, nós temos o nosso altar, né? Um altar muito bem feito, inclusive com fios de ouro. Sim. Não é? A igreja de São Francisco, nós sabemos que é a igreja do ouro, né? Mas a SPD também ousou, naquela época, a construir um altar e adornar com fios de ouro. Então, nós temos esse altar, temos os nossos santos católicos, né? Porque era a imposição religiosa, mas temos também uma grata surpresa quando, ao lado do altar religioso, nós temos o PEGI, que é o PEGI aonde guardamos, eu digo guardamos, porque quando eu cheguei já encontrei, os mais antigos contam também que já estavam lá. Então, a nossa dedução é de que o PEGI também é um legado do início da construção da instituição. E o PEGI é onde está exatamente as imagens dos nossos orixás, né? Dos nossos orixás, dos nossos protetores da de matriz africana. Então, temos lá esse registro que vale a pena conhecer. Quem for lá visitar vai ter acesso ao PEGI, vai ver as imagens, é tudo aberto ao público para conhecer? Sim, quem vai visitar, sempre temos um diretor de plantão na casa, Sim. que é quem faz o acompanhamento, né? E ele mostra o altar, todos os elementos que nós temos na casa. Para além de outras coisas, móveis bastante antigos, não é? Também escritas lá dos muçulmanos, porque também gosto muito de afirmar isso. A SPD ela reuniu católicos, candomblecistas e muçulmanos. Então, eram as 3 religiões que estavam presentes na diretoria, nós acreditamos nisso e que está lá os seus símbolos. Então, você visitando, e eu convido, né, para que as pessoas que estão nos assistindo visitem a SPD, Largo do São Francisco, número 17, e vai poder conhecer essas riquezas da cultura africana. Precisa agendar antecipadamente, é só chegar? Como é? As visitas podem ser espontâneas. Certo. Nós funcionamos todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Né? Nesses dias, pode ser visita espontânea, vai ter sempre um diretor de plantão e também as visitas guiadas. As visitas guiadas elas podem ser agendadas através do nosso e-mail e também do nosso Instagram. Não é? Nós podemos agendar para ter, né, um maior tempo. Sim. Estudantes, grupos diversos sempre agendam e nós temos o maior prazer de receber. Eventos também podem ser realizados no local, né? Eu lembro que vocês têm uma área, eu já estive lá algumas vezes, tem uma área assim que, como se fosse um auditório, onde vocês geralmente realizam palestras e eventos também, né? Isso, nós temos o nosso salão nobre.
né? Que é como eles denominaram, Que e é, que nós inclusive, de ficar mantemos. santa. A imagem da Isso. santa. Então, no Salão Nobre, nós também acolhemos eventos. Hoje, nós estamos limitando por conta dos móveis nossos, que são antiguíssimos, né? Eles acompanham a SPD, são móveis de quase 200 anos, então nós temos cuidados, né? Alguns cuidados com eles. Então, os eventos hoje, nós temos limitado em 30, 40 pessoas, para que todas fiquem sentadas, acomodadas, e nós possamos também acompanhar, tá? Mas lançamento de livros, pequenas reuniões, pequenos eventos, nós temos o maior prazer de acolher. Que legal. Qual é a santa padroeira da Sociedade Protetora dos Desvalidos? A santa padroeira da SPD é a Nossa Senhora Soledade, Amparo dos Desvalidos, né? Então, nós percebemos pelo nome que foi exatamente a intenção, né, de agradar aqueles grupos católicos à imposição, porque Nossa Senhora Soledade, Amparo dos Desvalidos, né? E nós temos a nossa padroeira, que é essa, e todos os anos nós fazemos também os ritos, né, que constam, inclusive, no nosso estatuto, né, que é a missa anual e tal, fazemos com essa Nossa Senhora. Mas também temos Xangô, viu? Ah, boa! Tá lá também, todo mundo junto, misturado, sem ter briga, sem ter agonia, sem ter separação. Isso. Todo mundo convivendo harmonicamente, isso que é bom. E Xangô, o assentamento de Oxum, que é lindíssimo. Oh, que beleza. Não é? Nós temos todos eles lá sentados e estão aptos a serem visitados. Para além da missa que nós fazemos todos os anos, porque está lá no estatuto, nós também fazemos o axé, né, dos nossos orixás, sempre que necessário. Ah, aceita voluntário? Sim, claro. Quando fizer, me chame que eu vou, viu? Eu gosto, quero estar lá por dentro do negócio. Agora me explique, eu sei que logo no início, quando surgiu, tinha uma questão de apoio referente à saúde mental, referente à questão do desemprego dessa população negra. Como é que funciona atualmente? Né? Vocês continuam prestando esse tipo de serviço? Como é que vocês dão esse apoio nos tempos atuais? Então, na época que foi formado, os desvalidos eram homens e mulheres escravizados que andavam na rua de Salvador, sobretudo aqui no centro histórico, não é? De forma, né, sem apoio, né, logicamente, da gestão, porque não apoiava os negros. Hoje, nós fizemos uma releitura da palavra desvalidos, ela continua atualíssima, porque hoje quem são os desvalidos? A cidade de Salvador, infelizmente, tem muitos. Os desvalidos são homens e mulheres negros da periferia que continuam vivendo em uma situação de desfavorecimento social. Então, estamos nas comunidades de periferia, buscando apoiando as políticas, apoiando projetos. Nós estamos presentes em diversas comunidades quilombolas, através de um programa que a SPD realiza, que é a Rota dos Quilombos. Realizamos a rota, visitamos comunidades quilombolas, promovendo troca de saberes, promovendo ações diversas. Inclusive, hoje, nós temos um programa que é o Advocacy. O Advocacy, ele vai às comunidades quilombolas ajudar as comunidades a se organizarem, a ter estatuto, a ter o seu corpo diretivo. Então, nós fazemos isso hoje em diversas comunidades quilombolas. Do mesmo jeito, estudantes africanos que chegam em Salvador e que não têm o apoio que deveriam ter, né, por qualquer razão, nós também mantemos a Casa Carolina de Jesus. Carolina de Jesus, nós sabemos da sua história, não é? E esta casa, ela abriga estudantes africanos e quilombolas de diversos países do continente e de diversas comunidades quilombolas nesse espaço, que é uma das propriedades da SPD e que nós destinamos para esse projeto. Apoiamos também o empreendedorismo. Nós temos um espaço colaborativo onde empreendedores podem também encontrar ali um apoio para as suas ações. Tá? As mulheres que vivem de ganho no Pelourinho também contam com a nossa ajuda. Então, são diversas ações que nós continuamos mantendo para fazer nossa releitura, né, dos desvalidos. Terminaram os desvalidos? Não terminaram. Então, é uma palavra, né, que está atualíssima, só é fazermos uma releitura
E isso foi feito e nós continuamos atuando em diversos campos. Inclusive, agora em julho, por conta do 25 de julho, né, o dia de Teresa de Benguela, né, conhecido como o Dia Internacional das Mulheres Afro-Latinas e Caribenhas, nós vamos estar com as comunidades quilombolas do Baixo Sul, fazendo a discussão sobre protagonismo da mulher negra. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco sobre como vocês se mantêm, né? Como é que a instituição se mantém, como é que vocês fazem, porque além da questão da estrutura, tem todas essas ações que vocês realizam, né? Enfim, quais são as fontes para a SPD se manter de pé? Isso. Ótima pergunta para nós falarmos das estratégias desde sempre. Então, desde sempre, quando se pensou a SPD, se pensou em sustentabilidade. Sim. É um conceito também que hoje nós falamos muito, mas a sustentabilidade já foi pensada na época. De que maneira? Eles faziam várias coisas, não é? Tinha um microcrédito, tinha um banco, fizeram a loteria, tinha uma cooperativa, mas todos os recursos da SPD, ou quase todos, eles investiam em imóveis, né? Então, talvez a SPD seja a única instituição que chegou a ter na cidade do Salvador uma média de 80 imóveis. Não é? Imagine a cabeça estratégica daquele povo na época. Né? Então, até hoje nós mantemos as nossas necessidades básicas, pagamento de água, de luz, né, de limpeza da casa, com recursos próprios. Nós mantemos com recursos próprios. Com relação às nossas atividades programáticas, aos nossos projetos, nós contamos aí com apoios, né? Recentemente, não tão recente, há 2 anos, nós recebemos um apoio do Fundo Baobá, né? O Fundo Baobá chega para nos ajudar a reorganização administrativa e, com ele, nós ganhamos fôlego para fazer várias outras ações, né? Juntou-se ao Fundo Baobá também o Ibirapitanga. Sim. Né? E hoje, alguns projetos nossos são financiados pelo Ibirapitanga. Ao lado disso, a TID Setúbal, que chega também para nos ajudar em um outro projeto, que é um projeto voltado para o empreendedorismo nas comunidades quilombolas, para a juventude. Estamos fazendo essa atividade. Outras organizações também se juntam à SPD, o Rosa Luxemburgo, não é? Que é um fundo que apoia a atividade de mulheres, a própria SESI aqui de Salvador, e tantos outros que se juntam e conseguimos, sim, ir conduzindo essa magnitude que é a Sociedade Protetora dos Desvalidos. É isso aí, tira daqui, tira dali, é o verdadeiro se vira nos 30 e vai ali todo mundo se ajudando a manter de pé. Agora fale um pouco sobre o processo de associação. Daqui a pouco a gente já está chegando ao fim do programa. Eu sei que atualmente são cerca de 170 sócios ativos, mas como é que se dá essa associação? Qual o papel desses sócios? Olha, no início o papel dos sócios foi fundamental para que ela existisse. Hoje continua assim. É fundamental termos associados. Sobretudo, e vai um apelo aqui para a juventude negra de Salvador, que, por favor, visitem a SPD, se apaixonem pela SPD e façam um esforço de compor o nosso quadro, não é? Porque nós, que estamos na luta, precisamos, sim, não é, de fato, descansar de forma sossegada, sabendo que o legado negro vai estar nas nossas mãos, dar continuidade a esse legado. Sim. E se tornar sócio não tem dificuldades. O que nós queremos, o que nós exigimos é que haja uma identidade. Identidade com a nossa questão histórica. Sim. Identidade com esse legado. Sim. Esse é o principal requisito. Se você é uma pessoa que mora em Salvador, né? Sobretudo, se for filho de Salvador, um soteropolitano, um baiano, pode sim se associar. Basta nos procurar, conhecer a nossa história, o nosso estatuto e dar entrada nos documentos para que sejam analisados. Então, depois disso, a diretoria analisa, né? E verifica se está tudo ok. A sindicância não é mais tão rigorosa como era antes, sim, mas nós fazemos. E depois disso, convidamos para pagar a joia, porque nós mantemos a joia, e depois as mensalidades.
A mensalidade é bem pequena, são R$ 10 por mês, né? E a joia hoje está em torno de R$ 75. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre essa roda de conversa que vocês realizam para mulheres negras. São rodas terapêuticas, né? Mas assim, como é que funciona? Como é que funcionam essas rodas? Com qual frequência vocês realizam? Qual o público-alvo? Eu sei que são as mulheres, mas qual o perfil dessas mulheres, né? Enfim, e quais os relatos assim de cura, de melhoria que vocês têm a partir dessas conversas que vocês realizam lá? Olha, as rodas terapêuticas, que inclusive nós estamos nesse momento com o lápis, nós não estamos realizando nesse momento, mas essas rodas terapêuticas, ela tem a função, sobretudo, de ajudar as mulheres no sofrimento psíquico. Porque o sofrimento psíquico, ele tem vários elementos que contribuem para isso, né? Para além do racismo estrutural, o racismo religioso, não é? O racismo institucional, todos eles contribuem para o sofrimento psíquico. Uhum. Então, as nossas rodas terapêuticas é para isso, né? Para que as mulheres possam falar sobre o seu sofrimento, os diversos sofrimentos, e nós contribuirmos para a cura, né? Ou para a superação deles, né? É uma das ações, um dos programas que nós pretendemos retomar, não é? Porque os resultados são muito positivos, né? Haja vista que nós estamos realizando esse ano o 9º encontro. E o 9º encontro de mulheres negras, ele agrega, ele une todas essas mulheres, né? As mulheres que estão com problemas de várias naturezas, mas que podem, durante esse encontro, no final de semana, se reorganizar. E durante as nossas rodas terapêuticas também se organizam para que elas possam, enfim, enfrentar. E nós temos relatos de várias mulheres que enfrentaram a violência doméstica. Sim. Após estarem, né, nesses espaços, e também de várias outras ações que nós fazemos com relação à questão da terapia, né? Uhum. Inclusive atendendo também meninas através de um projeto que é Hoje Menina, Amanhã Mulher, de um parceiro nosso. Muito bom. Então, você que estiver aí passando por alguma situação, que precise de um apoio, que precise de uma conversa, procure também a SPD para se juntar a esse grupo e, quem sabe, proporcionar sua própria melhoria. A gente já está chegando aos minutos finais, mas eu queria que você retomasse essa sua convocação para os jovens, para essa renovação da SPD, que eu acho também de suma importância, né, para que esse legado ele continue sendo levado adiante. E também para que esses projetos atinjam as populações mais carentes. Né? A gente sabe que tem muitos jovens que muitas vezes estão aí nas ruas por falta de oportunidade, por falta de uma outra ocupação. Então, como é que vocês lidam, por exemplo, com as redes sociais, que são atualmente a principal ponte, o principal elo com esse público mais jovem? Como é que vocês alimentam? Como é que vocês estão buscando se atualizar para atingir esse público? Pois é um desafio. Imagino. Com quase 200 anos, a nossa instituição ela tem hoje esse desafio. Primeiro, de estar nas redes sociais. Sim. Né? Então, o nosso investimento também tem sido grande na comunicação. Né? Estamos com o apoio, como eu já falei, né, de alguns fundos que chegam para nos ajudar. Uma parte dos recursos nós temos investido na comunicação. Sim. Hoje, já é possível você procurar o Instagram da SPD e você vai conseguir visualizar as nossas publicações, as nossas convocações e tantos outros elementos hoje da rede, não é, social, que tem acesso, que quase as pessoas podem ter acesso, investigando um pouco, buscando um pouco sobre a Associação Protetora dos Desvalidos, tá bom? Então, convocar a juventude é isso, é estar na rede, porque a gente sabe que hoje é tudo muito rápido. Sim. Não é? Você pesquisar em outros meios é um pouco mais difícil, mas pesquise nas redes sociais que você vai encontrar a SPD. E encontrando a SPD, por favor, reserva um tempinho, vai lá conversar, verificar de perto o que é a nossa instituição, o quanto ela é importante para que ela permaneça de pé. E também, Cris, o quanto é importante que a juventude negra se apaixone, como eu já disse antes, se encante com tudo aquilo que nós temos e possa estar lá ajudando
essa instituição a se manter de pé. Muito bom. É fácil, viu? Se você jogar aí no seu Instagram, SPD, vai aparecer logo aqui. Eu joguei, foi a primeira. SPD. Sociedade Protetora. Não tem dificuldade. Esse é o Instagram da Sociedade Protetora dos Desvalidos. Tem aqui toda a programação. Estou vendo aqui falando 2 de julho, falando inclusive sobre as ações que realizam, os eventos. Tá aqui Lígia toda bonitona aparecendo aqui no Instagram. Vai, aproveite, siga, acompanhe tudo e vá visitar, vá pessoalmente, vá presencialmente. Quanta coisa legal Lígia trouxe aqui pra gente que você não sabia nem que existia, né? Tem Oxum, tem a Nossa Senhora, tem todo mundo lá convivendo harmonicamente e ainda tem esse espaço para você conversar, interagir, fazer sua roda de conversa ali terapêutica. Pode também ter esse apoio, né? Enfim, relacionado às suas vulnerabilidades e carências. Tem todo um trabalho muito importante, Lígia. Eu quero já te agradecer por esse papo, por essa conversa, por você ter vindo aqui trazer esse perfil da SPD para a gente e convoque mais uma vez esse povo a acompanhar, a estar por dentro aí de tudo que vocês realizam. Pronto, então mais uma vez eu agradeço, né, porque as oportunidades de falar sobre a nossa instituição, elas têm ocorrido cada vez mais e, sem dúvida alguma, se constitui em momentos aonde a história do povo negro ela consegue ganhar visibilidade. Então, eu, mais uma vez, convoco a todas as pessoas, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e aquelas da diáspora africana, para que, chegando em Salvador, vá no Largo do São Francisco, número 17, e vejam um casarão lindão que tem ali, né, que é a nossa Associação Protetora dos Desvalidos, a nossa SPD. Sempre de portas abertas para receber as pessoas que chegam. Perfeito. Lígia, mais uma vez, muito obrigada. Você que está aí, por enquanto é só. Não chore, não se desespere. Na próxima semana a gente tem mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara. Sempre, toda segunda-feira, a partir de 1 da tarde, a gente tem esse encontro marcado. Mas, se você não aguentar de saudade, vá, pegue a câmera do seu celular, direcione para esse QR Code e aí você vai para o nosso YouTube, que lá tem toda a programação, todos os programas que já fizemos até aqui, tá certo? Compromisso é compromisso, viu? Segunda-feira eu te espero aqui na TV Câmara. Um beijo e até lá!